Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia da Academia de Radiologia. Dando sequência aí à nossa série sobre radioterapia, vamos aí falar do importante equipamento que é o acelerador linear. Praticamente é o equipamento mais utilizado aí nos centros oncológicos, nas radioterapias instaladas aí pelo mundo afora. Esse equipamento ele substitui o telecobalto, ele permite aí trabalhar com dois tipos de radiação que eu vou te mostrar lá no finalzinho como elas são produzidas e qual a finalidade de cada uma delas. Então fique comigo aqui até o final do vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, porque praticamente ele é uma aula que vai te explicar os principais componentes aí do acelerador linear, um pouquinho da função de cada um deles, e lembrando que aqui o assunto não é esgotado, sempre há coisas novas a aprender. Então vamos lá, não está inscrito ainda aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve, não deixe aí de compartilhar com seus amigos e também de deixar aquele joinha se isso for importante, se esse assunto te servir aí no seu processo de formação. Então vamos lá. Bom, afinal de contas, o que é um acelerador linear e o que a gente precisa para ter um acelerador linear, pensando do ponto de vista físico. Então, nós vamos precisar de uma partícula carregada, a princípio. Uma partícula carregada é o que tem nas grandes, praticamente em todos os aceleradores. E precisa ter a existência de um campo magnético que vai ser orientado na direção da propagação da partícula. Eu vou te mostrar aí como é que isso é feito interiormente no acelerador linear. Bom, e aí como é que eles estão divididos? Então, existem duas classes de aceleradores. Nós vamos ter os eletrostáticos. Então, aí nesse caso, a partícula ela vai ser acelerada pela aplicação de um campo elétrico estático por meio da diferença de potencial, né, da DDP, que é a voltagem, que é o que a gente conhece lá no tubo de raio-x como kV. Então, eu preciso dessa diferença de potencial, essa diferença de voltagem. Quais são, então, os aceleradores que a gente conhece, né, eletrostáticos? O equipamento de raio-x superficial, que já caiu em desuso, ortovoltagem, gerador de Van de Graaff, gerador de nêutron, que são a fonte de nêutrons de 14 MeV. Porém, lembrando que nêutrons aí não tem carga, mas a gente tem essa classificação aí dentro dos eletrostáticos. Cíclico. Então, nesse caso, existe um campo elétrico e um campo magnético, e aí as trajetórias. Então, a gente tem uma trajetória linear, porém, eu vou te explicar que ele é linear para acelerar a partícula, mas lá no finalzinho ele vai fazer um looping aí de 270 graus. Aí nós vamos ter curvas, que é o betatron, microtron, ciclotron, o sincrociclotron e o síncrotron. Então, esses são os tipos de aceleradores que são classificados como cíclico. E aí, alguns exemplos. Então, nós temos aí exemplos de raio-x superficial, de raio-x de ortovoltagem. Então, a diferença deles para um tubo de raio-x é o seu tamanho, justamente porque a energia, a diferença de potencial aí vai ser maior e vai produzir raio-x com maior energia. Lembrando que aqui, qual a função? A finalidade aqui é utilizar os raios-x, utilizar a radiação para tratamento e não mais para formação de imagens diagnósticas. Aí eu trouxe uns equipamentos antigos para você ver o tamanho que eles eram antes, né? Os primeiros aceleradores. Aqui já estou mostrando a parte de colimação, já um sistema que a gente chama de MLC, que é o sistema Multilift. Então, que é aí que vai permitir a abertura de campos irregulares. Bem interessante essa aplicação. E aqui para você ver o tamanho gigante, né? Então, a sala precisava ser enorme para ter um desses equipamentos. Comparado com o que a gente tem hoje, são os equipamentos bem menores, mais compactos. E aqui eu trouxe um betatron, veja aí esse betatron também muito grande, olha a estrutura para suportar todo esse sistema de aceleração aí. Veja que nesse outro aqui ao lado, a construção, a montagem aí de um acelerador também linear bem antigo.
E aqui é o primeiro acelerador aí que foi construído na década de 50 na Inglaterra. Veja o tamanho desse acelerador, né? Enorme. Então veja aí o posicionamento do paciente. Ele foi instalado em Londres, nesse hospital de Hammersmith, que usava um feixe de 8 MV. E o primeiro paciente ele foi tratado em agosto de 1953. A Varian fez aí seu primeiro protótipo, que era um acelerador de 6 MV, em 1962. Lembrando que a Varian hoje é a líder no mercado. Então, basicamente existem dois grandes fabricantes de aceleradores. A Elekta e a Varian. Então, a Elekta é sueca e a Varian é americana. Mas a Varian, ela tem aí uma grande predominância no mercado, pelos seus tipos de aceleradores, a qualidade que eles entregam aí em relação a esse equipamento. Então, hoje ela é líder no mercado. Bom, aí em relação ao acelerador aí linear, vamos ver quais são os principais componentes. Então, nessa primeira figura aí, vamos acompanhar. Aqui a gente tem um gerador de radiofrequência, nós vamos ter o filamento, que é a fonte de elétrons, ou canhão de elétrons, como chamam. Nós vamos ter o tubo acelerador, que é onde esses elétrons serão acelerados. E ali naquele cabeçote nós vamos ter o bending magnético, que é onde o elétron que vem acelerado vai fazer lá uma trajetória num looping de 270 graus. Aí nós vamos ter um alvo removível, já vou te explicar para que existe esse alvo removível. E também nós vamos ter a parte de colimação e o filtro aí achatador. Então aqui você está vendo essa estrutura que é chamada aí de stand, que é a estrutura que vai suportar todo o gantry, porque ele vai girar aí 360 graus. Então imagine o peso disso girando 360 graus, então tem que ter um sistema que suporte todo esse peso girando. Nessa figura aqui ao lado é um modelo da Elekta. Então aqui você vai, nessa região nós vamos ter a aceleração dos elétrons, lá em cima onde vai acontecer o looping de 270 graus, e aqui todo esse cabeçote a gente vai ter o sistema de colimação, vamos ter aí o alvo removível. Então agora aqui está na hora de falar desse alvo removível. Bom, no acelerador linear nós vamos trabalhar com dois tipos de radiação. Nós vamos trabalhar com a radiação eletromagnética, que é raio-x, e vamos trabalhar com radiação corpuscular, que no caso é o feixe de elétrons. Olha que interessante. O acelerador linear me permite trabalhar com raio-x e também permite trabalhar com feixe de elétrons. Cada um tem a sua função. O feixe de raio-x vai ter maior poder de penetração, então vai tratar lesões mais profundas. E o feixe de elétrons vai ter um menor poder de penetração, então ele vai tratar lesões mais superficiais. Então, por isso que o acelerador linear veio aí, substituiu os raios-x superficial, raio-x de ortovoltagem. Por quê? Num único aparelho a gente consegue tratar lesões em diferentes profundidades. Aí o SSD geralmente utilizado nos aceleradores, que é 100 centímetros, ou seja, né, 1 metro. Então agora nessa sequência eu vou te mostrar vários aceleradores, vários esquemas. Eu fui lá na internet, busquei várias figuras para você ver que essa estrutura que eu tô te mostrando, ela tá presente aí em todos, só muda aí um pouco como o desenho, como o esquema é mostrado. Então tem aí essa figura, e aqui é o acelerador que a gente está falando. Então nós vamos ter aí o electron gun, que você tá vendo que é o filamento, é o canhão de elétrons que a gente mostrou na figura anterior. Aí nós vamos ter o tubo de aceleração, e lá onde eu te mostrei aquele bending magnético que permite, aí na verdade são ímãs, ou seja, tem um campo magnético aí que vai fazer a partícula, ou seja, os elétrons vão mudar sua direção fazendo esse looping aí de 270. Mas por que isso acontece? Veja que na sequência nós vamos ter o alvo, ou seja, a gente vai ter um alvo aí para produzir o raio-x, que é um tungstênio. Eu vou ter um alvo de tungstênio, porque o elétron acelerado vai colidir nesse alvo. Veja que a posição do alvo é diferente. A posição do alvo está completamente diferente
da trajetória inicial do elétron. Então, por isso que ele precisa desse looping aí de 270 graus. Então, aí colide e produz o raio-x. Logo na sequência, nós vamos ter um filtro achatador desse feixe. Eu preciso ter uma distribuição melhor aí desse feixe naquele campo que a gente precisa para tratar o paciente. Então, basicamente, aí a gente vai ter nessa estrutura, nessa figura, é isso que eu estou te mostrando. Existe lá uma fonte de micro-ondas. Então, aí que essa fonte é utilizado um magnetro ou um klystron, que esse é o instrumento ou componente que produz essas micro-ondas, e joga essas micro-ondas lá para o tubo acelerador. Para que isso? Para acelerar os elétrons. Então aqui simplesmente a gente não vai utilizar só a diferença de potencial, são as micro-ondas que vão auxiliar aí na aceleração desses elétrons. Nessa outra figura, nós vamos ter praticamente a mesma estrutura. Então você está vendo aí tubo acelerador ou guia de aceleração, tá vendo aí o bending magnético, aí depois você tá vendo o alvo, esse em vermelhinho é o alvo de tungstênio para produzir raio-x, aí nós vamos ter um primeiro colimador, logo na sequência nós vamos ter a folha, um filtro achatador aí, e vamos ter uma câmara de ionização. Olha que importante. Então, toda a dose, toda a radiação que é produzida, ela é medida, ela vai sendo medida numa câmara. Na verdade, são 2 câmaras de ionização. E logo na sequência, nós vamos ter aí mais um sistema secundário de colimação. Bom, aqui é a mesma figura, mostrando aí todo o gantry, mostrando aqui abaixo a mesa de tratamento, uma mesa plana. Isso é uma característica dos aceleradores, dos telecobaltos e também dos simuladores, que devem ter a mesa plana. Então você está vendo o tubo acelerador, como você viu no desenho anterior, e aí nesse desenho está mostrando aí o amplificador das micro-ondas. Então aqui com mais detalhes, mas vejam que a estrutura, tudo que a gente viu nos anteriores se mantém. Aqui eu vou acrescentar aí alguns detalhes para você ver. Então nesse tubo guia, então nesse tubo onde os elétrons vão ser acelerados, nós vamos ter um sistema de vácuo que vai retirando, aí ele trabalha não deixando que gás se acumule ali. Então é um sistema de vácuo que mantém esse tubo acelerador aí num ambiente a vácuo. Aqui, de novo, aí a gente tem o canhão de elétrons, né, o filamento, e aí você está vendo o canhão de elétrons. Lá, de novo, o bending magnético, veja que só mudou a forma como ele é apresentado. Logo na sequência, nós vamos ter aí o alvo e todo o sistema de colimação, câmara de ionização, veja aí, ó, Dual Ionization Chamber, ou seja, vamos ter uma câmara de ionização dupla. Então eu tenho a confirmação aí da dose através dessas 2 câmaras de ionização. Então essa é a cabeça do acelerador linear. Então aqui veja aí a estrutura, mudei a figura, mas praticamente. Então por que eu trouxe tantas figuras da mesma coisa? Para que quando você se deparar com qualquer uma delas na internet, num livro, você reconheça toda essa estrutura que eu estou te mostrando, né? Canhão de elétrons, tubo acelerador, sistema que vai fazer um vácuo nesse tubo acelerador, o bending magnético que vai fazer com que a trajetória dos elétrons mude a sua direção, fazendo esse looping de 270 graus, e logo na sequência a gente tem lá o cabeçote do equipamento, onde a gente tem o alvo, tem a folha espalhadora, né, o filtro espalhador, a câmara de ionização e o sistema de colimação. Bom, e aqui é para te mostrar em que momento a gente tem produção de raio-x, em que momento eu tenho produção de feixe de elétrons. Então, aqui para produzir raio-x, então o que eu quero te mostrar aqui? Então, veja o detalhe, eu tenho lá o elétron acelerado, eu tenho o alvo do raio-x, ou seja, eu tenho lá o meu alvo de tungstênio. Aí eu estou produzindo raio-x, a gente vai ter um filtro aplanador, tá lá, eu tenho meu sistema produzindo a minha radiação, meu feixe de raio-x chegando no meu paciente. Beleza? Na figura B, veja que agora eu não tenho meu alvo de raio-x
em frente do feixe de elétrons que está chegando. Ele foi recolhido, porque agora a gente vai usar o que no paciente? Vamos utilizar lá no paciente feixe de elétrons. Então, o alvo é recolhido. E aí o feixe passa direto, ele vai passar por uma folha espalhadora, porque esse feixe vem bem colimadinho, eu preciso ter um campo para irradiar meu paciente. Então, esse feixe de elétrons vai passar por um sistema que vai espalhar esse feixe. E aí eu vou ter ele num campo necessário para tratar o meu paciente. Vejam que o resto das estruturas se mantém. Então, a câmara de ionização, o sistema aí de colimação, e agora a gente vai ter um aplicador, vai ter um tubo aí aplicador de elétron. Então, tem um acessório específico para ser utilizado quando nós necessitarmos aí de utilizar o feixe de elétrons para tratar esse paciente. Aqui eu trouxe o equipamento da Elekta para mostrar a estrutura dele. Então, veja que nesse primeiro ele pode ser colocado nessa estrutura e lá atrás fica toda a parte de maquinário. Então é assim que a gente vê nessa figura 2, é assim que a gente vê a sala, mas na verdade lá no fundo eu tenho toda a parte de todo o sistema de aceleração, toda a parte de maquinário mesmo. Então é assim que você tá vendo, ó, toda a parte de máquina do stand que tem no equipamento da Varian fica geralmente escondido, a gente não vê essa parte. Então, diferente do equipamento da Varian, que ele está completamente dentro da sala, como você está vendo aqui. Então, toda aquela estrutura que a gente falou é aí que você está vendo. Aqui a gente tem um tubo de raio-x e um sistema ali de recepção de imagem que permite realizar imagens aí nesse próprio equipamento, nesse acelerador linear aí da Varian. Então, é isso que você está vendo. Então, aqui é um equipamento aí muito mais moderno, mas também com a mesma configuração que a gente acabou de ver lá. Então, independente de quanto ele seja mais moderno ou mais antigo, aquela estrutura lá que a gente viu se mantém. Bom, então a aula acho que ficou um pouquinho longa, mas eu espero que ela tenha ajudado você a entender aí como vai ser produzido o feixe de raio-x e o feixe de elétrons num acelerador linear. E aí as estruturas principais, lembrando, são as principais, que a gente tem no interior de um equipamento como esse. Então eu espero que essa aula aí tenha te ajudado a entender, tenha acrescentado aí mais no seu conhecimento sobre radioterapia. Esse assunto não é esgotado, a gente tem muito mais para aprender sobre acelerador linear, mas esse é o start, né? O início para entender um pouquinho dessa máquina e um pouco mais dessa física maravilhosa que é utilizada aí nas diversas áreas, tanto diagnóstico quanto terapêutica. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!